bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos tratar de tabela periódica. Essa é a nossa tabela periódica. Todo químico que se preza ou todo estudante de química já viu essa tabela uma vez na vida, pelo menos, certo? O que essa tabela representa? Ela representa todos os elementos conhecidos até hoje. Alguns deles são naturais, ou seja, são conhecidos na natureza, e alguns deles são artificiais, ou seja, são fabricados em laboratório. A tabela periódica, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa para ser decorada. A tabela periódica ela tem que ser consultada. Então, o que eu vou falar hoje para vocês é quais são as informações importantes que essa tabela vai me trazer, ok? Bom, vamos começar então falando sobre os elementos representativos. Eles são chamados assim porque são os mais comuns na natureza. Então, os representativos são esses que estão aí, os mais à esquerda e os mais à direita também. Então, eu tenho aí vários, a maior parte dos elementos são representativos. Esses elementos são aqueles que têm a camada de valência nos subníveis S e P. Então, as duas primeiras colunas vão ter camada de valência no subnível S e as 8 colunas, as 6 colunas do final vão ter a camada de valência no subnível P. Os elementos do meio são chamados de elementos de transição. Os de cima, de transição externa, e os de baixo, de transição interna, certo? São muitos elementos, a maioria deles são metais. Outra coisa que a tabela nos mostra são quem são os metais e os não metais. Os metais são a maior parte da tabela. São todos esses elementos aí que estão grifados, tá? Que você está vendo agora. Esses aí, que são a transição dos metais com os não metais, são chamados de semimetais. Ultimamente, eles estão considerados com ou metais ou não metais, dependendo das suas propriedades. Alguns têm mais propriedades de metais e alguns têm mais propriedades de não metais. Eles estão bem na interface, aí bem no meio. E a última classificação são aqueles que são os não metais. Eles não apresentam brilho, são maus condutores de calor e de eletricidade. Bom, a tabela também é distribuída em 18 colunas. As 18 colunas, elas representam, cada coluna representa a sua família ou grupo. O que os átomos da mesma família representam? Primeiro, eles têm a mesma configuração eletrônica na camada de valência. Então, ou seja, aqui o N está representando a linha, que eu já vou falar sobre ela. Então, todos os elementos da primeira coluna terminam com S1. Todos da segunda coluna com S2. E assim sucessivamente, ok? E elas têm também, os grupos e as famílias, propriedades químicas semelhantes. Então, eles vão reagir da mesma forma, eles vão ter propriedades da mesma forma, ok? Algumas famílias ou grupos são tão importantes que recebem nomes próprios, como é o caso, por exemplo, da família 1, que é a família dos metais alcalinos, a família 2, que são os metais alcalinos terrosos. Depois, passando aquela parte do meio da tabela, que são os metais de transição, eu tenho lá do outro lado a família 13, que é a família do boro, a 14 do carbono, a 15 do nitrogênio, a 16 é chamada de calcogênios, a 17 dos halogênios e a 18 dos gases nobres. Esses nomes das famílias é bom você saber, tá? Porque geralmente os químicos se referem aos elementos pelo nome da família. Então, esse aí é bom você saber, ok? A outra característica da tabela periódica são os seus períodos. Os períodos são as linhas horizontais. Então, nós temos 7 períodos na tabela.
Cada período corresponde ao número de camadas eletrônicas existentes em cada átomo. Então, na camada de valência, é o período que eu tenho na tabela periódica, ok? Bom, tem algumas famílias muito famosas, e a mais famosa delas é a família dos gases nobres. Os gases nobres, eles apresentam o que a gente chama de inércia química, ou seja, combinam com muito poucos elementos. Geralmente, eles não combinam com nenhum elemento. A maioria desses gases se encontram na atmosfera como gases monoatômicos. Então, de todos os gases que a gente tem na atmosfera, 1% representa os gases nobres. Hoje em dia, já sabe que é possível formar compostos com outros elementos, só que isso é uma condição muito rara, precisa ter uma condição muito especial de pressão e temperatura. E o outro elemento diferente da tabela é o hidrogênio. O hidrogênio, ele é o elemento mais abundante do universo. Cerca de 89% de todos os átomos do universo são átomos de hidrogênio. Ele é matéria-prima para muitas indústrias, principalmente de fertilizantes e explosivos. Ele contém 3 isótopos, é apresentado por 3 isótopos: o hidrogênio normal, o deutério e o trítio. Ele está localizado na família 1 da tabela periódica, na primeira coluna. Só que ele não faz parte das propriedades químicas daquela família. Porque você pode ver todos os elementos daquela família são metais e o hidrogênio não. Então por que ele está ali? A única coisa que ele tem em comum com os metais alcalinos é que ele tem um elétron na sua camada de valência. Então, ele foi colocado ali na família. O hidrogênio, ele vem tomando uma importância muito grande, porque ele vem sendo usado como combustível de automóveis. Porque o produto é relativamente barato e ele é totalmente não poluente, porque a sua queima dá a água. Então, ele não é poluente. Bom, existem alguns elementos que são chamados de caçulas da tabela periódica, que foram descobertos recentemente. Então, em 2015, que foi confirmada a formação dos elementos de número atômico 113, 115, 117 e 118. E eles receberam em 2016 os nomes niônio, moscóvio, tenécio e oganessônio. Esses nomes foi em homenagem aos seus descobridores ou ao país onde eles foram descobertos. Por exemplo, o niônio, que tem símbolo NH, ele foi assim chamado em homenagem a Nihon, que é outro nome dado ao Japão. O moscóvio, ele é uma homenagem a Moscou, uma cidade da Rússia. O tenécio homenageia o estado norte-americano do Tennessee, onde está a universidade onde ele foi descoberto. O oganessônio lembra um cientista russo, que é o Yuri Oganesson, e os símbolos sempre são propostos pela IUPAC, que é a organização que rege toda a nomenclatura química em todo o mundo. É isso. Gostou da tabela periódica? Então, você já pode pegar a sua e dar uma olhada lá e comparar com o que a gente disse nessa aula. Até mais.